E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou André Tesser, você está no nosso canal Dialogando Direito e hoje a gente vai conversar também sobre processo civil, conversar sobre um aspecto que diz respeito aí à coisa julgada. E na verdade a gente vai conversar especificamente sobre o momento da formação da coisa julgada e mais do que isso, sobre a possibilidade no Código de 2015, uma mudança de sentido aí um pouco em relação ao Código de 73, a possibilidade no Código de 2015 da formação da coisa julgada ou de coisas julgadas progressivas dentro da mesma questão ou dentro do mesmo processo. A possibilidade então de eu ter momentos distintos de formação da coisa julgada dentro do mesmo processo. E por que isso é importante? No Código de 73, antes então do advento do Código de 2015, havia um entendimento bastante tranquilo, bastante relevante também sob o ponto de vista da própria legislação, de que havia apenas um único momento na formação da coisa julgada material. E que a coisa julgada material se formava no exato momento em que não era mais cabível nenhum recurso contra esta decisão. Desde que essa decisão fosse de mérito, obviamente, né? Contra a decisão de mérito que não mais desafiava recurso. Seja porque todos os recursos contra ela haviam sido interpostos, seja porque não tinha sido interposto o recurso imediatamente subsequente que poderia ser interposto contra essa decisão. Então era naquele momento em que se formava, ou que se forma, a coisa julgada material à luz do Código de 73. É claro que definir o momento da formação da coisa julgada material é importante por diversas razões, mas duas delas são bastante relevantes para essa nossa conversa deste vídeo. A primeira delas é que se a coisa definir o momento em que a coisa julgada material se forma é substancialmente importante porque é neste momento que começa a correr o prazo decadencial de 2 anos para a interposição da ação rescisória. Então, no momento em que a coisa julgada material se forma é que começa a correr o prazo de 2 anos para a interposição da ação rescisória. A segunda característica, a segunda consequência importante desta definição do momento da formação da coisa julgada material é a possibilidade de exigir o cumprimento definitivo da decisão, ou poder, em outras palavras, executar judicialmente de forma definitiva o título que se forma a partir da coisa julgada material. É neste momento que isso pode acontecer, porque ali a formação da coisa julgada material e eu já não falo mais em execução provisória ou em cumprimento provisório da decisão. Tá? Ocorre que no Código de 2015 há duas mudanças de regra bastante significativas que levam a uma compreensão e ao entendimento um pouquinho diferente sobre esse aspecto. Por quê? No Código de 73, por exemplo, não importa o tamanho da lide, quantas lides haviam dentro, quantas questões ou quantos pedidos, por exemplo, haviam dentro do mesmo processo. O momento da formação da coisa julgada era um só, quando não cabia mais recurso contra aquela decisão, blá blá blá. Já no Código de 2015, a gente passa a ter, por expressa previsão do Código, a possibilidade do que se chama hoje de julgamento antecipado parcial de mérito. As regras lá do artigo 356 do CPC. Ou seja, a possibilidade de haver uma decisão de mérito antes da sentença final. Uma decisão de mérito também com cognição exauriente. Porque, por exemplo, uma parte do pedido ou um pedido se tornou incontroverso. Com essa adoção expressa no código, lá no artigo 356, que depois vem combinado com a possibilidade de cumprimento indefinitivo dessa parcela incontroversa, na forma do artigo 523, estou pegando esse exemplo, mas não é o único, se passou a entender, então, que é possível defender
que haja a formação de uma coisa julgada material no exato momento em que esta decisão, que julga de forma parcial o mérito antecipadamente, transite em julgado, não caiba mais recurso contra ela. Aí você vai me perguntar, tá, André, mas se foi julgado parte do pedido ou só um pedido e tem mais pedidos, o processo não vai continuar? Vai. E não terão que ser julgados esses outros pedidos? Sim. E não vai ter uma decisão de mérito sobre eles? Provavelmente. E se vai ter uma decisão de mérito sobre eles, nós teremos uma outra coisa julgada material lá na frente? Sim. É por isso que a doutrina e a jurisprudência vem falando, por exemplo, nesses casos, da possibilidade da formação de coisas julgadas progressivas. Quando a lide é complexa, quando a lide tem mais de um pedido, ou quando o julgamento desses pedidos pode ser fracionado, é natural que, quando o julgamento do pedido possa acontecer em momentos diferentes, por exemplo, por conta da possibilidade do julgamento parcial de mérito, eu tenho uma coisa julgada formada sobre esta parte do pedido que foi julgada antecipadamente aqui, mas vou ter outra coisa julgada sobre aquela parte do pedido ou sobre os pedidos que ainda não foram julgados. É natural isso. E também, então, é natural que eu possa começar a ter no momento em que esta decisão parcial de mérito aqui, do julgamento antecipado parcial de mérito, transite em julgado, eu possa ter execução definitiva desta parte, enquanto ainda sequer eu tenho julgamento de mérito do resto do processo. Vejam como isto é importante. Porque se eu estou afirmando que a formação de coisa julgada em momentos diferentes, é natural que haja também momentos diferentes de início de prazo decadencial para interposição da ação rescisória. Sendo prático, e dentro desse exemplo que a gente está dando, se uma parte do pedido ou um pedido foi julgado de forma antecipada, o seu mérito completo foi julgado de forma antecipada, e ela transita em julgado aqui, nesse momento, é a partir deste momento em que transita em julgado a decisão que julgou parcialmente o mérito, que começa a correr o prazo da ação rescisória em relação a esta parte do pedido que foi julgada aqui. E o processo vai prosseguir para julgamento do resto dos pedidos ou da parte que faltou do pedido. E lá, quando eu tiver o julgamento de mérito dessa outra parte do pedido ou desses outros pedidos, e esse outro julgamento também transitar em julgado, é que vai começar a correr o prazo da ação rescisória contra esses outros pedidos aqui. André, então você está querendo dizer que, neste caso aqui, eu vou poder ter o prazo de ações rescisórias de forma diferente? Contados de forma diferente? Sim. Cada um a partir do momento em que a coisa julgada material se formou. Para aquela parte incontroversa do pedido, por exemplo, ou para aquele pedido incontroverso que foi julgado de forma antecipada aqui, o prazo da ação rescisória tem que começar a contar daqui. Porque também é a partir desse momento que eu posso fazer a execução ou o cumprimento definitivo dessa parcela. E essa é a outra consequência. O vencedor da ação, nesse julgamento parcial de mérito, não precisa esperar o julgamento completo do processo para poder exigir de forma definitiva o que ficou reconhecido para ele aqui. Isso é bastante importante também. Isso tem um compromisso com a efetividade da jurisdição, com tempestividade, com entrega da prestação jurisdicional de forma tempestiva, adequada e célere. Certo? Tem tudo a ver com uma percepção constitucional do processo civil. Esse entendimento, por exemplo, está espelhado no julgamento do recurso especial número 2.026.926 de Minas Gerais, 2.026.926, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, tratando aí de uma ação específica. Ela entrou bastante nessas questões. Então a gente já tem até um referencial aí de jurisprudência do STJ para poder conversar sobre isso. Legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, apertar o sininho para saber que tem vídeo novo subindo e para a gente poder continuar dialogando direito. Obrigado.